em continuidade, eu mudei aqui a posição da câmera para vocês verem melhor, porque eu vou estar pintando o olhinho dele. Esse olhinho aqui não tem muito segredo, né? Então, eu vou estar pintando de branco e o miolinho dele preto. O segredo de um bom olhinho, gente, no desenho, é assim, a pupila, aquela parte pretinha, ela tem que estar as duas para frente ou as duas de lado. Se for de lado, é pro mesmo lado, porque senão fica vesgo, né? Só esses cuidados assim. Eu peguei aqui 2 pincéis. Esse aqui é o 524, número 2 da Castelo. E eu uso muito esse filete aqui, da linha 422 da Condor, número 000. Então, vocês estão vendo ele bem fininho, né? Eu gosto muito dele, praticamente uso só ele para contorno, difícil mudar, né? E esse outro aqui também, ó, vocês podem ver a diferença é que esse da Castelo, ele tem as cerdas mais curtas e o outro ele tem as cerdas mais longas. Então, quanto mais curto o pincel, mais controle vocês têm. Então, para quem tá iniciando, às vezes para pintar determinadas áreas, pode estar usando pincel de poucas cerdas e cerdas curtas, várias pequenas. E para depois, para contorno, eu aconselho depois a vocês treinem num outro tecido, num paninho, até vocês verem que o contorno tá saindo bonitinho. Não tem mágica, gente, é treino. Quanto mais vocês fizerem, mais bonitinho vai ficar o contorno de vocês. Bom, eu vou começar aqui umedecendo o pincel. Cuidado quando vocês umedecerem e molhar o pincel para não ficar gotinha aqui. Por exemplo, eu vou pintar o olhinho dele. Se eu vou com preto lá e me cai uma gota d'água, às vezes eu estrago o desenho, tá? Então, o pincel tá umedecido, mas não tá cheio de água. Vocês desculpa, tá, gente? É carro de som, é tudo. É só a gente começar a gravar que acontece isso. Então, vamos lá. Aliás, eu peguei a tinta errada, desculpa. Eu vou começar primeiro a pintar com o branco, depois eu pinto a bolinha preta de dentro, tá? Como o branco aqui, ó, ele já tá, do branco da bandejinha, ele já tá começando a secar. Então, eu vou pegar a água, molhar, diluir a tinta. A tinta é solúvel em água. Então, dilui a tinta até ela não ficar não muito aguada, porque eu vou estar pintando uma área pequenininha ali, eu preciso ter bastante controle, mas também não pode a tinta estar seca, de uma forma que não deslize. Então, lá vamos nós, ó. Contornei, o olhinho dele termina aqui no focinho, que está em evidência. Não tem problema do branco passar um pouquinho ali, onde vai ficar a pupila. Importante é essa parte branca tá bem definida. Ok, agora a gente vem com a parte preta. Pode pintar com pinta bolinha? Pode. Ó, tô umedecendo o preto também, por isso que sujou a água aqui da bandejinha. Não tem problema, se eu precisar, coloco mais água ali no outro cantinho, água limpa. Preto. Vamos para a pupila do ursinho. A bolinha do olho, sempre de um lado, do mesmo tamanho que o outro. Não tenham pressa, façam devagar. Sempre olhando a outra, para ficar do mesmo tamanho. Ah, eu ainda não consigo fazer isso, tal. Treina num papel. Treina até pintar com lápis de cor, tá, gente? Treina o desenho, que quem pinta tem que saber desenhar um pouquinho também, né?
certo? Depois que a gente terminar o contorno, pode ser que a gente ainda dê algum retoque. No momento, nós vamos deixar esse preto aí secar direitinho, sem problemas. Nós temos que pintar o focinho dele. O focinho dele pode ser preto ou pode ser um marrom mais escuro. Eu, particularmente, como isso aqui é um desenho para bebê, eu acho que o preto marca demais, aqui vai marcar demais. Eu prefiro um marrom bem escuro. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu colocar esse outro pincel aqui de lado. Longe da fralda, né, gente? Pra não... Vou pegar um outro pincel aqui, cerdas curtas. Esse aqui é da linha 421, número 2, da Condor, tá? Então, eu posso pegar essa tinta que eu usei. Difícil a gente pintar sem passar a mão na frente, nada, ela já tá secando, aquela tinta que eu usei pra fazer a sombra, né? Eu vou pegar um pouquinho dela aqui do ladinho, vou trazer ó, aqui do ladinho, dissolve ela. Eu vou colocar mais um nadinha de vermelho, tô escurecendo ela, tá? Essa parte aqui de sombra. Aí, eu pego um nadinha de preto, vou misturando, ó, tô misturando pra vocês verem. Misturei, olha, me deu um marrom mais escuro, tá vendo? Dá pra perceber? Aí, eu venho com mais uma nadinha de preto. Quando eu falo nadinha de preto, é nadinha, porque o preto mancha tudo, depois fica com cor de burro quando foge. Ó, tá bem, tá vendo? Assim já tá bom. Então, eu venho aqui pra fazer o narizinho. Preciso de pouquinho, então eu misturei só um pouquinho mesmo. E tá pintado o nariz de ursinho de marrom, tá vendo? O que nós misturamos? Amarelo, um pouquinho de vermelho, na dica de preto, e aí fomos tonalizando com amarelo, certo? Pintei, eu preciso de um pouquinho de luz, que eu posso entrar com o branco, mas como eu gosto sempre desse tom sobre tom, então eu vou vir com um pouquinho do amarelo, um pouquinho mesmo, gente. Eu vou até limpar aqui na bandejinha e vou dar uma luz aqui na parte superior do nariz. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho na câmera, ó. Quando eu dou essa luz aqui na parte de cima do nariz, ela dá uma profundidade na parte de baixo. Depois, eu posso vir... Tô espalhando aqui, ó. Pra não ficar nada muito marcado. Limpei meu pincel. Tô vindo com nada de branco. Tô dando uma luzinha só aqui do lado. Aqui, ó. Ok? Bom, pessoal, o nosso ursinho, ele tá colorido já. Tá precisando de um contorno pra gente estar definindo, certo? Eu posso fazer o contorno e depois eu posso vir com uma luz seca, se eu achar necessário, para iluminar um pouquinho mais alguns pontos. Mas isso depois do desenho todo pronto, todo seco, a gente faz as luzes secas em todos os bichinhos. Então, vamos para a parte do contorno já desse ursinho, que normalmente o que eu faria? Eu pintaria os 3 desenhos e aqui a parte de baixo da madeira e depois eu viria com o contorno. Eu tava querendo aproveitar essa cor, mas eu acho que eu vou pintar primeiro os 3 desenhos, fazer dessa forma, que é o mais correto, porque se eu tivesse
outras cores, se eu estivesse mexendo com outras cores, eu nem me preocuparia com isso. Porque aí depois você vem, pega do potinho pronto, né? E pinta. Mas, aqui no caso, eu tava querendo aproveitar essa cor, mas depois a gente mistura novamente e faz uma outra cor, que tem que ser um marrom mais escuro que esse ainda, pra gente tá contornando ele, pra tá definindo bem. Mas, por enquanto, vamos deixar secar bem essa parte aqui. E vamos, então, para o nosso bichinho do meio, que é o hipopótamo. Eu quero pintar ele num tom, assim, cinza azulado, né? Ele está aqui a cabecinha, ele tem aqui, ele tá como se ele tivesse o bracinho dele abraçando esse e o bracinho dele abraçando esse. Tem um risquinho aqui. Então, essa parte aqui também faz parte do hipopótamo, ok? Eu vou tá dando uma limpada na bandejinha, pegando uma bandejinha limpa, e aí nós vamos começar a misturar as cores para fazer o nosso hipopótamo. Bom, aqui eu peguei uma bandejinha limpa, né? Vou mexer com outras cores. Eu peguei o azul bebê, o azul cobalto, o branco, o preto e água. Aqui eu peguei o azul bebê, com um pouquinho só de preto, misturei e eu fiz um tom acinzentado. Vocês estão vendo aqui do lado, né? E, como eu disse, a gente sempre começa a pintar o bichinho por assim um tom mais claro e depois a gente vai puxando, escurecendo. Então, eu posso pegar um pouquinho desse azul aqui, nada do cobalto, já deixar um azulzinho aqui mais escuro, com um tonzinho de cinza aqui do lado, certo? Pra gente ir mesclando essas cores, ok? Então, eu vou começar, lavei o pincel, que eu tô misturando um monte de tinta, né? Inclusive preto. Lavei, tirei o excesso de água no paninho, aqui do lado. E vamos começar a preencher. Uma coisa, vocês veem que as minhas tintas estão molinhas. Esse é o ponto certo da tinta, que aí você vem com o pincel umedecido e ela vai se espalhando bem. Então, vamos preencher, pessoal, não tem segredo. Aqui eu vou preencher ele todo da mesma cor, depois a gente vai dar um ponto de luz aqui bem grande aqui nesse centro. Vamos pro preenchimento? Aqui vocês veem, eu estou usando esse pincel da linha 421, esse é o número 4, para preencher, tá tudo úmido aqui. Esse pincel é bom no sentido de que vocês podem comprar um similar também, não há necessidade de ser este. Ele tem as cerdas retas e curtas, então isso permite, quando eu faço isso, ele não sai para fora do risco. Ele fica certinho, ele acompanha bem o risco. Isso aqui é muito bom, esse tipo de controle, principalmente pra gente que pinta desenhos pequenos com detalhezinhos. Bom, eu pintei, eu preenchi, eu acelerei o vídeo, né, gente? Porque o preenchimento não tem segredo, é isso aqui, é preencher mesmo. Passar tinta, deixar tudo bem lisinho, né? E pro vídeo depois não ficar longo demais. E vamos aos detalhes que são importantes. Nós vamos começar a fazer a sombra. Então, eu posso usar, no caso aqui, um hipopótamo, lógico, ele é cinza na natureza, mas se a gente for colocar aqui tudo cinza,
paninho de bebê, né? Então, vamos dar um pouquinho de cor e tudo. Então, eu usei o azul e agora eu vou vir escurecendo com esse outro aqui que eu misturei, o azul cobalto misturei com um pouquinho do azul bebê, então ele ficou mais escurinho, né? Pra gente tá fazendo a sombra. Depois eu posso vir com uma segunda sombra com tons acinzentado. Não sei se vocês viram, ali na orelhinha, dentro da orelhinha dele, eu não fiz o preenchimento, né? Mesmo que tenha borrado um pouquinho, não tem problema. Porque eu quero fazer dentro da orelhinha dele em tom rosinha, certo? Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar um pouquinho do branco, ó, tô umedecendo o pincel, passando ali no branco. A tinta aqui na bandejinha tá secando rápido, tô com o tempo seco aqui. E aí, eu vou tirar o excesso, já vou vir aqui, já vou fazer uma luz molhada. Então, ó, tem isso aqui, esse focinho dele aqui, ó, ele tá por cima, se vocês olharem lá o desenho, né? Ele está por cima. Deixa eu tirar aqui, gente, às vezes de vez em quando cai um pelinho do próprio pincel. Então, a gente tem que tirar. Aí, eu venho puxando, puxando. Então, vocês estão vendo que ele tá dando uma iluminada nessa parte aqui de cima. E aí, na parte de baixo, a gente vai vir com tom mais escuro. Vou fazer um pouquinho disso aqui também na parte de cima e central da cabeça. Dando luz aqui, ó, parte de cima e aqui, ó. Então, eu venho puxando pra onde eu quero. Um pouquinho de luz também na orelhinha, na parte de cima. Vocês veem que eu nem troquei de pincel, né? Gatinha miando. Minha gatinha é uma baleiazinha, gente. Ela tá sempre pedindo comidas e petiscos. Aí, um pouquinho mais. Vocês veem que a tinta vai se misturando. Como ela está molhada, ela vai se misturando. Ó, parece que eu tinha passado muito aqui, né? Vou até passar mais um pouquinho. Tirei o excesso. Eu vou vir mais, porque aqui eu quero essa parte aqui bem iluminada. Eu vou esfumando abaixo, pra não ficar tudo muito marcado num lugar só, ok? Agora, eu vou vir com essa tinta aqui que eu fiz mais escura, tiro sempre o excesso, é melhor ir devagar com a sombra. Aqui a bochecha dele tá mais clara, a parte que tá por baixo vai ter sombra. Aqui eu posso até fazer dos dois lados, porque tem a sombra que ele tem do outro bichinho também. Então, essa parte aqui vai ficar mais escurinha. Tá por trás. É o hipopótamo abraçando os dois bichinhos. Aqui, mesma coisa. Então, olha. Eu venho com a parte da sombra aqui. Aqui, como eu dei a luz, aqui eu vou dar sombra, principalmente essa parte de cá e essa parte de cá. Que nós temos aqui o sorriso do hipopótamo, né? Então, eu tô dividindo a parte da boca dele com a parte de baixo, abaixo da boca, vamos assim dizer, né? Ó, eu vou subindo. Aqui. Com o tempo, vocês vão adquirindo mais experiência, e aí vocês vão observando o tanto de tinta, de sombra que vocês colocam, mas até vocês adquirirem a experiência, faz dessa maneira que eu estou falando aqui pra vocês, vai devagar. Aqui no narizinho dele, a gente vai fazer uma sombra. Quem não tem ainda experiência no pincel, pega um filetezinho pra fazer. Eu tô fazendo uma sombra dentro, na parte de dentro do nariz dele, no buraco do nariz, certo? E aqui, se aqui tem luz, aqui tem sombra. Pouquinho, ó, bem pouquinho.
puxa, puxa. Se vocês depois têm dificuldade para saber onde está o olhinho, deixa um lápis próximo de vocês, conforme vocês passam a tinta assim, ai, tá tampando o olhinho. Passa o lápis bem aonde é o contorno do olho, e aí, na hora de vocês pintarem o olho, vocês não se confundem. Às vezes vocês fazem tanto um desenho só, que isso não há mais necessidade de ser feito, vocês já sabem desenho de cor. Ter o risco do lado também sempre ajuda, né, pessoal? Então, aqui. Assim. Se na parte de cima eu passei luz, na parte de baixo vem com um pouquinho de sombra. E aqui eu vou passar só nesse meio aqui, ó. Pra dar uma diferença de cor aqui no caso. E aqui nós temos a luz e a sombra. Vou pegar agora, pra vir com uma segunda sombra, eu vou pegar um pouquinho desse cinza e vou vir aqui, ó, pessoal. Aqui. Posso até pegar um ladinho desse azul mais escuro. Tá secando. Tiro o excesso no paninho. E venho junto com o cinza. Tô dando uma segunda sombra um pouquinho diferenciada aqui. Pra separar a linha do desenho. Vocês veem que quando vocês separam bem a linha do desenho, luz e sombra, o que que acontece? Quase que não precisa de contorno, né? Mesmo sem o contorno, o desenho já fica bem definido. Olha, gente, é um nada. Viu? Posso colocar, de repente, um pouquinho do cinza aqui. E é isso, a pintura. Eu vou estar mudando agora a posição da câmera, para vocês verem melhor a pintura do olhinho. E aqui a gente vai fazer também uma bochechinha um pouquinho rosada e pintar a orelhinha dele também de rosa. Só um minuto, por favor. Eu coloquei aqui na bandejinha uma ladinha de vermelho, ou vermelho tomate no caso. Eu vou colocar aqui, ó, branco. Vou molhar lá, ó, só molhei. E vou trazer pra cá, pra tá fazendo um rosinha. Água. Água. E aí, eu tenho um tom rosado bem clarinho, certo? Ó. Aqui, para fazer a bochechinha dele, a gente pode estar usando um pincel tipo pituá. No caso, esse aqui é um pequeno, da Castelo 556000. Vocês estão vendo a pontinha dele é arredondada, né, aqui. Então, ela é mais fácil de estar fazendo a bochecha redondinha. Mas, eu não vou usar ele hoje. Vou mostrar pra vocês, como eu disse no vídeo anterior, não há necessidade de ter uma infinidade de pincéis. Então, vamos supor que vocês tenham o mesmo pincel que eu fiz o preenchimento.
tá, gente? Então, eu vou vir aqui na bandejinha. Vocês estão vendo que eu tô puxando a tinta pra lá pra tirar o excesso, olha. Quando a gente vai fazer bochechinha, tira o excesso do pincel, por favor, não vai com o pincel, ó, parece que não tem nada no pincel, né? É assim que a gente faz bochechinha, pra não estragar o desenho, ó. Aí, eu venho aqui, pus, tô enxaguando o pincel na água, passando no paninho, tirando todo o excesso, deixando ele quase seco, e aí eu venho e dou uma esfumada. Pronto, tá passado o blush no bichinho. Aí, venho aqui, de novo, tiro o excesso, vou na outra bochechinha, redondinho. Ó, esse aqui, como eu tinha até menos tinta, olha, nem vou precisar limpar lá no paninho. Esfuma, esfuma, esfumo. Tá. Isso, vou pegar só mais um pouquinho, vou puxar um pouquinho mais pra cima aqui, né? As coisas têm que estar igual dos dois lados. E é isso. Eu vou pegar o pincel um pouquinho menor que esse pra pintar dentro da orelha, aproveitando esse mesmo rosinha. Molho o pincel, enxugo no paninho, tiro todo o excesso, venho aqui no rosinha e vamos pintar a parte de dentro da orelhinha. Outra. Gente, esses vídeos que eu estou pintando o desenho todo, assim, mostrando pra vocês, eu vou estar dividindo em 1, 2, 3, talvez até 4 vídeos no YouTube. Vai ter parte 1, parte 2, parte 3, que senão não sobe, tá, gente? Vocês não imaginam quantas horas demora pra subir um vídeo no YouTube. Por isso que a maioria das outras professoras, elas pintam só algumas partes dos desenhos, sempre rapidinho, de 10 minutinhos, né? Por causa disso. Bom, aqui cabe um pouquinho de sombra também. Quanto mais sombra e luz vocês colocarem no desenho, gente, melhor. Olha, eu sujei, ó, o pincel naquele vermelhinho. E eu vou passar aqui assim, ó, passei. Vou lá no meu paninho, limpei o pincel, sem lavar, mas eu limpei. E aí, eu venho aqui, ó, e dou uma puxadinha. Tá molhado, isso só funciona se tiver molhado a pintura, tá? E puxei. Agora, eu posso vir com nadinha de branco, vou lá na pontinha, puxo ao contrário. Nadinha de branco, vou lá na pontinha, puxo ao contrário. Então, eu dei aqui, mesmo sendo tão pequenininho, a gente dá ponto de luz e de sombra. Agora, eu vou pintar o olhinho da mesma forma que foi feito aqui, tá? Então, a gente vem com o branco. Eu vou até mudar de pincel para não ter nenhum problema, porque esse olhinho é tão pequenininho. Deixa eu pegar aquele pincel que eu estava usando antes. Molhei para hidratar, tirei o excesso no paninho, venho aqui com o branco. Posso dar uma molhadinha lá na aguinha que eu pus ali, trago pra cá, que é uma tinta macia. E aí, eu venho aqui, ó. A sobrancelha depois faz parte do contorno. Vou vir no preto. Muito cuidado. Fazer a pupila. Devagar.
preto sempre devagar. Pronto, agora tá igual. Eu posso pegar esse cinza, aproveitar o pincel aqui. No caso aqui, o contorno deste bichinho aqui vai ser um cinza mais misturado com azul, mas mais escuro. Então, eu posso vir aqui, olhar esse cinza no preto. Então, o preto aqui vai ficar cinza bem mais escuro, tá vendo? Aí, eu já posso... Ai, meu Deus.